Que 2026 ia ser o ano do cachorro doido, isso aí todo mundo já sabe. Mas, pessoal, hoje eu li uma notícia que me abalou de uma certa forma, mas que tem deixado também muita gente nesse país perplexo. É a notícia da Andressa Urach, que, segundo ela, fez um vídeo com conteúdo adulto juntamente com seu filho. E eu queria comentar essa notícia do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de traumas da infância. É um assunto que eu sempre gosto de abordar aqui nesse canal, tudo relacionado a esse mundo que envolve traumas, que envolve a infância e como que a infância ela influencia a vida inteira da pessoa. Então, se você gosta de assuntos relacionados à psicologia, a traumas, a filosofia e a reflexões de natureza psicológica, espiritual, considere se inscrever nesse canal, que toda semana tem vídeo e eu quero sempre trazer uma abordagem psicológica, sem julgamento, sem colocar a minha opinião, e sim o que a psicologia tem a dizer sobre esses fatos que muitas das vezes nos assustam. O que é permitido não é necessariamente saudável. Eu inicio, pessoal, esse vídeo colocando essa frase que muitas das vezes a gente vê aí tanta coisa assim que às vezes a lei nem se condena. Do ponto de vista legal, não se tem o que falar. Mas muitas das vezes aquilo que é permitido nem sempre é saudável, nem sempre é algo que nos engrandece, que nos eleva a alma. E a gente tem que dar uma atenção especial para isso, porque senão a gente começa a relativizar tudo, achar que tudo é possível, tudo está liberado. Começamos a achar que nada tem consequências. E quando o ser humano começa a ir nessa direção de achar que nada mais tem consequência, isso por si só já é um pensamento doentio, já demonstra que a pessoa requer uma atenção especial, uma atenção de cuidado psicológico mesmo. Tudo que beira ao extremismo, seja tanto do ponto de vista de rigidez, quanto de excesso de liberdade, isso já beira a um sofrimento psicológico. Porque, se não me engano, Buda já dizia que o caminho da inteligência é o caminho do meio. O equilíbrio, pessoal, é fundamental. O próprio Jesus, ao falar dos cristãos que são o sal da terra, ele traz esse conceito de equilíbrio. Porque o sal, ele tempera a comida, ele traz equilíbrio. A comida não pode ser salgada demais, nem sem sal. Então, eu vejo que os grandes filósofos e até mesmo Jesus trouxe essa ideia do equilíbrio. E isso é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos ser seres equilibrados, fugir desses excessos. E hoje esse assunto que nós vamos tratar é um assunto que é um excesso. Isso gera um incômodo em muitas pessoas e é assustador ver que tem pessoas em que esse assunto não gera incômodo algum. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E antes de chegar nesse ponto da questão da Andressa Urach e o seu filho, ao ponto deles chegar a gravar um vídeo adulto sobre isso. E para quem não sabe, a Andressa Urach, ela já tem um histórico aí de ser uma pessoa, de conteúdo, gerar conteúdo adulto. É uma pessoa que sempre esteve envolvida em muita polêmica, por muito tempo esteve envolvida na televisão, teve um período em que ela foi evangélica da Igreja Universal. Então é uma pessoa bastante controversa. Só que eu quero convidar você a olhar um pouquinho para a história dela. Entender essa questão que está acontecendo hoje, desse vídeo polêmico com o filho,
Por mais assustador que seja, para mim, que já estudo há algum tempo esse assunto relacionado a traumas da infância, para mim, por mais assustador que seja, já não me assusta ouvir que ela teria, né, praticado um incesto com o filho. Porque nós vamos analisar um pouquinho a história dessa mulher e quando chegarmos ao final do que eu vou falar aqui, da história dela, você vai ver que não tinha como ela ir por outro caminho. É como se a história dela já tivesse sentenciada a isso, diante de tudo que ela viveu na infância. É lógico que não estou aqui passando pano né, na situação, passando a mão na cabeça dela, justificando isso. Eu estou trazendo aqui uma reflexão do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de que uma criança, quando ela não é amada, respeitada, quando ela não tem o acolhimento dos pais, o caminho dela dificilmente vai ser um caminho bom. Então, eu fiz algumas anotações aqui, tirei da Wikipédia, e para começar, a Andressa ela teve uma infância muito humilde e conturbada. É lógico que muitas crianças nesse país têm uma infância humilde, eu tive uma infância humilde, de certa forma, posso dizer até que alguns momentos de conturbação também. Aqui no meu canal tem um testemunho meu do que eu vivi na infância, mas isso por si só não é justificativa para ninguém seguir o caminho mau. Mas ela teve algumas coisas que sim, pesou muito na formação, né, de vida dessa mulher. A sua mãe ficou grávida aos 14 anos e após nascer ela foi abandonada pelos pais, né? O pai principalmente acusado de que a mãe tinha o traído, e a mãe, para poder trabalhar e viver um novo relacionamento, deixa essa criança agora com 2 anos com os avós, só que esse avós era na verdade os pais do padrasto dela. E o que aconteceu? Quando ela chegou nessa casa, desse casal, esse suposto avô abusou dela dos 2 aos 8 anos. Isso ela relata em um livro. Então, pessoal, olha só, já uma infância de abandono, uma infância de abuso, e assim começa a vida desse ser humano. Aos 11 anos começou a fumar e aos 13 a usar drogas. E aos 14 anos ela começou a praticar incesto com seu meio-irmão, que tinha 16 anos. Logo após também, segundo ela, praticou zoofilia. E aí com 15 anos ela se casou e depois logo em seguida teve o seu filho, seu único filho. Teve um período também na Igreja Universal, teve participação em vários programas de TV, principalmente na Record. E em julho de 2025 ela anunciou que ia gravar conteúdo adulto com seu pai e com a sua ex-sogra também. Então, pessoal, diante desse histórico, dessa triste infância que essa mulher teve, não me assusta saber que, né, hoje, nesse ano de 2026, ela anunciar que tenha gravado um vídeo adulto com seu filho, porque essa pessoa cresceu completamente abandonada, sem saber o que é amor de pai, de mãe, sem saber o que é realmente ser amada como filha, uma mulher que foi abusada na infância. Então, todo tipo de trauma que um ser humano pode experimentar na sua infância, ela experimentou. E então, assim, criar esse vínculo de amor, igual nós temos na nossa mente, o que é amar um filho, o que é jamais passar pela nossa cabeça a questão do incesto, tudo isso para ela não foi amadurecido, ela não teve essa base. É lógico, ela poderia, com um tratamento psicológico, passar
a desenvolver todos esses sentimentos, com certeza. Mas a vida ela nem sempre é tão simples quanto a gente imagina. Uma pessoa que teve toda essa construção desde a infância voltada para isso, você veja que aos 14 anos ela já começou a vida sexual dela com um meio-irmão. Então, tudo na vida dela já foi relativizado. É como se a pessoa ligasse uma chave e falasse assim: se exploda, já deu tudo errado na minha vida desde a infância, o que vai ser mais esse erro, vamos dizer assim. Então, quando eu vi essa notícia, imediatamente eu fui procurar a biografia dela e olhar a fundo do ponto de vista psicológico o quanto essa pessoa foi machucada, ferida. E eu não estou aqui para acusar ela, não concordo com o que está acontecendo, fico triste de ver que ela caminhou nessa direção de precisar, se expor dessa forma, de ter essa forma de ganhar dinheiro, porque eu acho que isso é muito cruel. Por mais que na mente dela houve um processo de dessensibilização, onde ela está vendo dinheiro pelo dinheiro, onde esse filho também já foi criado desde novinho nesse ambiente tóxico, vendo a mãe com vários homens, vendo a mãe nesse mundo da prostituição. Isso é muito triste, isso é a decadência da família. E quem sou eu aqui para, diante desse histórico dessa pessoa, eu não tenho coragem de ficar apontando dedos. Se eu não posso ajudar, se eu não posso estender a mão, eu não estou aqui para acusá-la. É triste para mim, enquanto ainda estudante de psicologia, me deparar com a situação dessa, porque eu começo a imaginar: e se um ser humano desse vai estar um dia na minha frente, como que eu posso fazer um tratamento da melhor forma para fazer com que esse ser humano se conscientize que talvez esse não seja o melhor caminho, que existem outras possibilidades de ganhar dinheiro sem chegar nesse nível de ter que praticar um incesto com o próprio filho. Então, assim, e o que mais me assusta também, às vezes, nem é somente o próprio ato, mas como que a nossa sociedade está decaída mesmo, está desejando ver esse tipo de conteúdo, porque ela falou que isso foi algo que foi pedido. E uma sociedade que chega nesse ponto de pedir, implorar por um conteúdo desse, é uma sociedade que está doente. É uma sociedade que realmente está afundada. Perdeu completamente todo o bom senso, esse bom senso que equilibra a nossa sociedade. Não estou falando aqui de um falso moralismo, mas estou falando sim de equilíbrio. E eu vou falar mais para frente o quanto que isso, do ponto de vista psicológico, é importante haver esse equilíbrio, essa separação, onde pai, mãe, filho tem que ter essa separação, principalmente do ponto de vista sexual. E aí a gente precisa deixar claro que alguns papéis psíquicos, eles não desaparecem. Não é porque a nossa sociedade está evoluída que alguns papéis deixam de acontecer. Freud ele dizia sobre o complexo de Édipo, que ele traz essa ideia de que na infância, o menino tem uma certa atração pela mãe ou a menina pelo pai, mas não é atração do ponto de vista sexual. É mais no sentido de limites simbólicos, onde ali é estabelecido toda essa dinâmica da vida do ser humano, onde, segundo Freud, existem várias fases e chega um momento em que o menino se desprende da mãe, a menina se desprende do pai. Então, quem é dessa linha da psicanálise vai entender melhor essa questão. E assim, são momentos importantes da vida do ser humano, onde que realmente tem que haver essa separação. É onde acontece a separação para que não aconteça realmente no futuro o incesto. Então, assim, o ser humano, quando cresce, ele vai se desvinculando dos seus pais
do ponto de vista simbólico e sexual da questão mesmo. E aí o que se estrutura na mente humana é que existe uma separação, onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. É fundamental ter essa separação para um crescimento psíquico saudável na vida de uma criança. E quando esses lugares se confundem, o ambiente ele deixa de ser estruturante e passa a ser um ambiente desorganizante. E aí a ideia dos tabus é para ter uma organização psicológica mesmo. Porque essa questão do incesto é um tabu, né? Muita gente vê isso, nossa, não pode nem ser falado, ser pronunciado. E os tabus eles não surgem do nada. Eles são construções culturais para proteger a nossa mente. Freud ele vai dizer que a civilização ela exige a renúncia pulsional. Quando um tabu ele é rompido, isso em uma sociedade, acontece primeiramente o choque, depois a curiosidade e por fim a normalização. E aí acontece um processo de dessensibilização. Por isso que aceitar esse tipo de atitude é muito perigoso. Se uma sociedade normaliza a questão do incesto, dentro de poucas décadas, isso já começa a ser uma prática naturalizada. O que hoje para nós é espantoso, se isso não for veementemente confrontado, isso passa daqui poucas décadas ser completamente liberado. E esse é que é o problema. Por isso que assim, as pessoas profissionais precisam falar sobre isso e falar do quanto isso é prejudicial. Porque essas normas, isso tem preservado a raça humana de uma certa forma. Não é ruim, pessoal, a gente estabelecer limites. Na verdade, a raça humana ela precisa de limites. Isso faz parte de uma vida psíquica saudável. Tem um filósofo que chama Guy Debord, ele tem uma frase que diz assim, eu vou ler para vocês. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Então, quando a gente começa a vivenciar esse tipo de atitude e começa a achar que isso é normal, uma hora isso vai ser uma representação da verdade. Isso vai ser para nós algum símbolo e a gente passa a normalizar. É como eu disse, acontece o processo de dessensibilização. Tem um outro autor, que é o Erich Fromm, que ele diz assim, uma sociedade doente produz indivíduos doentes e os chama de normais. Como eu já até falei em um outro vídeo que eu gravei, a nossa sociedade parece que está vivendo um momento de doença psicológica. Tem muitas coisas que estão acontecendo que não está normal, está realmente preocupante. Nós estamos caminhando como se nós estivéssemos à beira de um precipício. É muita coisa que há tempos atrás não era normal de se ver e hoje está se vendo. E aí talvez você vai dizer, mas nós estamos evoluindo. É um novo mundo, é o século 21. Mas a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, o ser humano, tem milhões de anos que ele é como sempre foi até poucas décadas atrás. A gente viveu esse momento de disruptura agora há poucos anos. A nossa biologia, a nossa forma de ver o mundo ainda é muito primitiva. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente começa a extrapolar limites e do dia da manhã passa tudo a ser liberado, tudo é possível. E aí não há limites mais. E aí, quando a gente acordar e querer colocar ordem, às vezes pode ser tarde demais, pessoal. E muita gente está adoecendo por causa disso. Está querendo viver uma vida sem limites, uma vida onde tudo pode, está tudo liberado. E não é bem assim. A gente precisa de certas estruturas psicológicas. Freud entendia muito bem isso, que as coisas precisavam estar bem demarcadas, bem estabelecidas. Uma criança que é criada sem limite, onde tudo pode ter certeza, ela vai ter problemas na fase adulta. Tem um autor que chama Winnicott, ele fala que a mãe ela precisa ser suficientemente boa
Então, quer dizer, não é aquela mãe que vai ser extremamente liberal ou que vai ser extremamente agressiva. Precisa ter equilíbrio. A nossa vida, ela precisa de equilíbrio para que nós possamos ter saúde mental. Equilíbrio é fundamental. E aí a gente esbarra num ponto que é o sentido. O quanto que nós precisamos encontrar um sentido na nossa vida. E aí tem um autor que chama Viktor Frankl, que é um psiquiatra bastante famoso, né? Já morreu, mas ele passou pelo campo de concentração e após, né, vivenciar isso tudo, ele escreveu vários livros e surgiu a partir daí a logoterapia, que é a sua abordagem. Ele tem uma frase que diz assim: quando o sentido desaparece, o prazer ocupa o lugar. E eu vejo que essa geração está bastante sem sentido e o prazer está realmente ocupando essa geração. Eu vejo quantas pessoas estão completamente sem direção, não sabem qual é o seu propósito, não sabem a que vieram nessa terra. E aí, pessoal, o custo disso é o adoecimento coletivo, onde, eu até notei aqui, o que a gente vê na nossa sociedade? Confusão emocional, dificuldade de estabelecer limites, perda de referências internas. E aí tem uma frase de Jung que diz assim: uma sociedade que ignora sua sombra acaba sendo dominada por ela. Muitas pessoas às vezes ignoram os seus sentimentos internos, às vezes inconscientemente, e acaba sendo dominado por eles. A pessoa não busca entender a raiz daquilo que está acontecendo na vida dela. Essa Andressa, ela tem todo um lado obscuro, que é a infância dela, e que às vezes ela não teve como, ou não quis, ou não esteve aberta a ressignificar esse passado e a entender que a vida pode ser diferente, que ela pode ser amada, respeitada, e não precisa repetir todo esse ciclo de abuso, porque o que ela busca, na verdade, no sexo, é repetir todos esses padrões que ela sofreu na infância. E aí eu fecho com duas frases que eu quero resumir tudo isso. A primeira é: uma sociedade saudável, ela tem que se indignar com esses tipos de proposta de inovação. Porém, uma sociedade que está adoecida, ela vai buscar sempre assistir esse tipo de conteúdo. Que nós possamos, pessoal, fazer parte daqueles que combatem isso, mas não um combate do ponto de vista crítico, de querer humilhar a pessoa, mas um combate para ensinar de que, muitas das vezes, esses comportamentos estão ligados a traumas da infância e que precisam ser tratados, curados, e que é possível, sim, ressignificar esses traumas e ter uma vida muito mais feliz, com muito mais sentido, sem precisar apelar para essas questões morais que tanto faz a gente se sentir mal, até nós como espectadores, de ver, né, essas notícias, isso já nos faz mal. Que nós não venhamos partir para esse lado, mas sim buscar sempre ser pessoas que ressignifiquem o passado,